Bom dia! E hoje eu quero conversar com você a respeito da obediência. Obediência mesmo nas circunstâncias difíceis e improváveis. Só assim nós vamos poder alcançar o extraordinário que o Senhor tem para a nossa vida. Mesmo olhando para a circunstância e dizendo, olha, será que pode isso acontecer? Nós somos seres humanos e nós pensamos assim, será? E às vezes a gente deixa de fazer aquilo que é preciso, aquilo que o Senhor nos manda fazer, por desacreditar que o cenário pode mudar. E para isso nós vamos meditar lá em 2 Reis, no seu capítulo 4, no verso 1 ao 7, que fala sobre a mulher viúva e os seus 2 filhos. A palavra diz que essa mulher tinha ficado viúva e agora estava passando por dificuldades financeiras, e os credores veio e ela não tinha com que pagar as suas dívidas. E os credores disseram que iriam levar os seus filhos como servos para o pagamento das dívidas. E essa mulher, ela vai até o profeta Eliseu, acredito que desesperada, desestabilizada, pedir socorro a ele. Ela fala a ele, olha, Senhor, o Senhor sabe que o meu esposo era temente a Deus e agora querem tirar os meus filhos. E Eliseu olha para ela e diz, o que você tem em casa? E ela diz, só uma botija de azeite. E Eliseu fala para ela, olha, vai e peça emprestado o maior número de vasilhas que você puder dos seus vizinhos. Fecha as portas e comece a colocar o azeite dentro das vasilhas. E essa mulher vai, chama seus filhos e começa a pedir emprestado, pega o maior número e faz exatamente o que o profeta mandou. E a palavra diz que quando acabou as vasilhas, o azeite também se acabou. Então ela encheu todas as vasilhas e falou para o profeta o que havia acontecido. E ele falou assim, agora vende e sustenta a sua casa e pague as suas dívidas. O segredo para viver o extraordinário que o Senhor tem para a nossa vida é a obediência. A obediência mesmo em circunstâncias desfavoráveis, improváveis. O Senhor sempre nos dá uma diretriz, um caminho a ser seguido. E muitas vezes, pelas circunstâncias, nós deixamos de obedecer. Aquela mulher, ela obedeceu exatamente o que o profeta mandou ela fazer. Mesmo com um pouquinho de azeite. Ela pegou um monte de vasilhas e conseguiu encher todas elas. Uma coisa improvável aos olhos humanos, mas ela decidiu obedecer. E nessa manhã o Senhor fala conosco. Obedeça aquilo que eu estou ordenando para que você faça, mesmo que seja uma situação difícil e improvável. Não tem como eu não falar aqui que nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Não adianta em uma situação improvável e difícil eu ficar parada me lamentando a situação. Eu preciso ter atitude. E a primeira atitude que eu tenho que ter é de buscar o Senhor. E depois de obedecer aquilo que Ele tem falado para eu fazer. O Senhor, Ele quer que nós participemos do milagre. Ele quer trabalhar em conjunto conosco. Nós fazemos o que está no nosso alcance. E Ele faz o milagre que Ele tem para a nossa vida. Então que nós possamos entender isso. Para que o Senhor trabalhe ao nosso favor, nós precisamos trabalhar em conjunto com Ele. Nós fazemos a nossa parte e confiamos que Ele vai fazer a parte dele, porque nele não há sombra de dúvida. Ele sempre faz o que precisa ser feito por nós. Que nós possamos entender isso e obedecer o que o Senhor está pedindo para que nós façamos. Que o extraordinário vai acontecer na nossa vida. Não importa o quão improvável seja a situação. O Senhor sempre tem resposta e solução para ela. Amém? Pai, graças te damos porque és bom e a sua bondade nos alcançou. Muito obrigada, Senhor, por entender que precisamos fazer o que precisa ser feito, obedecer a Ti, por mais difícil que seja, improvável a situação, que o Senhor sempre vem e coloca as Tuas mãos. Senhor, que possamos entender que nós precisamos trabalhar em conjunto com o Senhor, fazer o que precisa ser feito e ver, Senhor, as Tuas mãos estendidas para nós, fazendo o extraordinário na nossa vida. Fica conosco, é o que lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém.